E aí, gente, meu nome é Clara. Meu nome é Amanda e esse é mais um episódio do Muita Coisa. No episódio de hoje, a gente trouxe um assunto que é bem tabu, mas eu acho que a gente realmente precisa falar sobre. Não devia ser tabu, né? Não Mas, enfim, devia ser tabu. Que é sexualidade, principalmente entre os jovens. Eu acho que a gente tem mais propriedade pra falar em relação à sexualidade entre os jovens, porque nós somos jovens. Jovens. Então, a gente sabe falar melhor sobre o que a gente vive, sobre o que a gente vê acontecendo à nossa volta. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente precisa trazer, por que falar sobre sexualidade e sexo no geral é tão tabu? A gente queria saber por que ainda é tão difícil falar sobre sexualidade. Por que é difícil falar de sexualidade pra você? Cara, sinceramente, assim, é muito difícil tentar entender o que rola na mente das pessoas pra achar que isso é um tabu, que isso é algo que não deve ser falado, que isso é algo que não deva ser discutido. E porque é algo tão natural e essencial, né, pra saúde do ser humano. É algo, tipo assim, é literalmente o ser humano, uma das coisas que o ser humano foi feito pra fazer é literalmente reproduzir. Reproduzir, sim. Então eu não entendo por que é um tabu tão grande, assim. Na minha concepção, eu acho que o grande tabu do sexo é porque, da gente não poder falar de sexo abertamente, é porque é algo muito íntimo. Então, tipo assim, querendo ou não, pode ser, enfim, circunstâncias e contextos diferentes. Mas geralmente, falar de amor e sexo, tipo assim, sexo estando em um relacionamento com alguém é uma parada muito complicada. Porque as pessoas, por exemplo, se você você tá entre amigos, você tá em casal, e aí você quer falar sobre sexo. As pessoas automaticamente vão pensar como é que é com essa pessoa, vão imaginar as duas pessoas fazendo. A mesma coisa. Acho isso meio íntimo, acho isso meio... A mesma coisa quando um casal chega e fala, ai, a gente tá tentando engravidar. Porra. Você começa a imaginar, tipo, caraca, eles transam, né? Meu Deus. Tipo, é muito... Eles transam. Ou você vê uma mulher grávida, você fica tipo, cara, Transou, Deus. gozou dentro. Então, tipo assim, mas... É um pensamento meio quinta série, mas sim. 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 Tipo assim, mas é realmente muito difícil pra gente, dessa geração, entender por que sexo, principalmente pra pessoas mais velhas, é um tabu tão grande. Porque, como eu falei, é algo natural. É algo que, tipo, não deveria ser tratado como tabu. E é algo que tem que ser falado sobre de diversas formas. Tanto como uma forma educativa, como uma forma de conversa entre amigos ou entre casal, sabe? Eu, pelo menos, tipo assim, eu acho que quando você tá com uma pessoa, o sexo fica muito melhor quando vocês conversam sobre. Quando vocês conversam sobre o que vocês gostam e o que vocês não gostam. Eu acho que, tipo assim, depois de ter essa conversa, eu acho que a coisa fica muito melhor, mas as pessoas evitam muito falar sobre isso, justamente porque, sei lá, às vezes por vergonha ou por medo. Eu acho que isso vem muito... É que é estranho comentar sobre isso. Mas muita gente... Fetiche não é uma coisa assim... Algo muito... Como é que eu vou dizer isso? Não é algo muito irreal. Tem muita gente com fetiche esquisito. Sim. Não sou uma delas. Mas enfim. Graças a Deus. É. Mas, realmente, tipo assim, eu acho que fetiche também é um assunto que as pessoas poderiam... Evitam falar e deviam falar sobre. Tipo assim, eu acho que dependendo do fetiche, eu entendo pessoas que têm vergonha de certos fetiches. Porque tem coisas que são... Acho que é mais medo do julgamento do que da parada em si. Sim, tem muito isso de medo de ser julgado, né? Dependendo do que a pessoa gosta. Mas, pô, eu acho que sim, as pessoas deveriam falar mais sobre, até por questão da qualidade, assim, como eu falei, tipo, quando você conversa com alguém sobre... O que você gosta, o que você quer. O que você não gosta, coisas que te excitam, coisas que não te excitam, não sei o que, coisas que te brocham, eu acho que isso deixa toda a experiência muito melhor. Mas não só a conversa com um parceiro, mas também, tipo, entre amigos. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos e, tipo, simplesmente conversar sobre sexo, principalmente amigas mulheres. Sim, e conversar sobre o que a também. gente gosta, sobre o que a gente não gosta. Tipo, eu acho que é um Sobre assunto... o que a gente já fez, o que não deu certo, que... até pra compartilhar experiências, sabe? Tipo, eu acho que é um assunto muito interessante, né, de se conversar sobre. Sim. Você tava falando sobre uma maneira de conversar.
de uma maneira educativa. Uhum. Deixa eu falar isso melhor. Você estava falando sobre formas de abordar o assunto, o sexo. Você comentou sobre ser educativo. E eu acho... É porque um dos grandes tabus do sexo é justamente pela educação sexual. As pessoas acham que vão ensinar a transar, e não é isso. Exato. Vamos fazer... Não queria fazer uma aula aqui, é meio merda, mas as pessoas precisam saber que educação sexual não é ensinar a fazer sexo. Exato. É ensinar a criança a se proteger. Exatamente. Onde, quem pode tocar em qual lugar. Não só a Primeiramente, criança, que ninguém devia estar tocando em lugar nenhum de uma criança que não conhece. Tipo Exato. assim, um desconhecido não tinha que estar tocando em... Exato. Não. Primeiramente. Mas eu acho que não só criança, mas de qualquer idade, assim. Eu acho que a educação sexual vai pra todas as idades, Sim, até porque tem pessoas que não tiveram oportunidade de ter essa educação de sexual. ter educação na infância ou na adolescência. Então eu acho que, tipo assim, isso é algo que é muito importante em qualquer idade, mas principalmente na infância. Porque é uma grande questão. Eu acho que o problema... Não, o problema não. A questão central de educação sexual para crianças é justamente porque as pessoas mais velhas, pais, mães, responsáveis, enfim, vão achar que a escola vai ensinar pra criança como é que se transa. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Definitivamente não é assim. É justamente por essa proteção e vale pra todas as idades. Eu lembro de uma aula que eu tive no 3º ano, aula de biologia. Foi uma das últimas aulas. Sobre contraceptivos. Tinha um monte de gente fazendo muita pergunta. Sim. E eu achei isso sensacional. Foi uma aula de biologia, a gente tinha que aprender pra fazer uma prova. Foi sobre todos os métodos contraceptivos que tem. Até os masculinos. Não. Até os masculinos, que não é só a camisinha. E foi assim, foi uma aula super interessante. Teve gente realmente tirando dúvida. Tinha amigos meus que, tipo assim, vinham pedindo socorro pro professor. Falando assim, professor, mas tal coisa aconteceu. Tem perigo? Tá ligado? E eu acho isso muito bom. Eu gosto que, pelo menos os meus professores de biologia foram muito abertos a dar essa aula, acalmaram os alunos que realmente tiveram esse momento de desespero. Eu acho que todo mundo passa por isso. Pra mim, eu acho que sexo nunca foi um tabu muito grande pra mim. Eu nunca tive problema com questões sexuais na hora H. E também nunca tive problemas por ser LGBT. Eu sou uma pessoa que... na questão de sexo mesmo, eu nunca tive muito tabu. Eu espero muito que meus pais não vejam esse vídeo. Vou até falar, pais, não vejam esse vídeo. Mas em questão de sexo em si, eu nunca tive tabu também. Eu sempre fui uma pessoa bem curiosa, na verdade. Eu perdi minha virgindade com 15 anos, que eu acho que é uma idade que eu acho que é cedo demais. Sinceramente, assim. Eu acho que não é que com 15 anos você não tem que estar transando. Mas aconteceu, eu sempre fui muito curiosa e eu sempre fui muito aberta a isso, sabe? Muito aberta a falar sobre isso. Sempre fui uma pessoa, tipo assim, eu não sei se é essa a palavra, mas eu não vou falar sempre, mas assim, início da minha vida adulta, final da minha adolescência pro início da vida adulta, eu me tornei uma pessoa, digamos que bem sexual, assim. Porque é uma parada que eu gosto, tipo assim, eu gosto, sabe? É um tabu muito grande também, o prazer feminino. O prazer feminino, exato. É um tipo tabu assim, grande, assim. O homem pode ficar com quem quiser e comer quem quiser. Também tem isso. E ninguém tá nem aí, mas se a mulher ela fica com vários caras, ela é uma Puta. Exato. Nossa. Tipo assim, eu sempre fui muito segura em relação à minha sexualidade em questão de sexo, do ato sexual, né? Sempre fui atrás das minhas vontades, procurei explorar o que eu gostava, o que eu não gostava. Então, tipo assim, isso pra mim nunca foi um problema. O único problema que eu tinha de falar sobre sexo com meu pai é questão de vergonha um pouco mesmo. Eu acho que o tabu maior sempre foi um pouco mais com a minha mãe. Eu acho que ela vê muito como um tabu, sabe? Então, eu sempre me senti muito mais confortável pra falar sobre isso com meu pai. Isso é incomum. Isso é bem incomum. Mas eu acho que isso foi um ato muito legal de, tipo assim... Porque naquele momento eu soube que se eu precisasse de algum conselho, alguma ajuda... O apoio tava ali. Ele tava ali, tipo, sabe? Pra me ajudar, pra me apoiar. Porque eu acho essa conversa também... Ter essa conversa dentro de casa, não só na escola, mas dentro de casa, é muito importante. Eu falei tudo errado. Eu acho que ter essa conversa tanto dentro de casa quanto na escola, eu acho muito importante. Então, assim, nessa questão de sexualidade, ato, eu nunca tive problema. Mas em relação à minha sexualidade
em questão de ser LGBT, pra mim foi um problema por muito tempo. Cara, eu nunca tive problema com nenhum dos dois. Eu fui me assumir pros meus pais durante a pandemia. Então, assim, eu não estava, de fato, vendo ninguém. Mas eu sabia o que eu sentia e o que eu não sentia. Eu sempre meio que soube que eu não me encaixava, que eu não estava dentro dos padrões. Não fisicamente, mas esteticamente. Eu nunca fui uma menina mocinha. Eu sempre fui meio moleca, nunca fui parte do padrão que me foi posto, com que eu cresci, assim, em volta de mim. Então eu sempre soube que tinha alguma coisa diferente, eu só não sabia o quê. Aí aquela primeira paixão platônica que depois de anos você vai lá e vê, meu Deus, eu realmente fui apaixonada por aquela garota. Meu Deus, aí, enfim, pandemia foi um tempo pra eu pensar sobre várias coisas na minha vida. Tudo bem que eu tinha, o quê? Eu tinha acabado de fazer 15 anos. Caralho. Eram algumas coisas, Eram algumas coisas que eu, assim, já sabia, já tinha em mente, tipo, nossa, eu realmente preciso processar isso. Pra mim, sexualidade nunca foi um problema em ambas as questões. Sempre fui de falar de sexo, sempre soube que eu tinha alguma coisa diferente nessa questão, porque, sim, poxa, eu tive algumas paixões platônicas que eu só fui reparar que eram paixões platônicas com, sei lá, 17 anos. Pensando sobre, eu falei assim, meu Deus, eu realmente fui. Uau. Durante a pandemia, eu me assumi pros meus pais. Inclusive, foi no mês do orgulho. Eba! Eu falei primeiro pra minha mãe e depois eu falei pro meu pai. E aí eu falei assim, olha, foi até engraçado, o jeito que eu falei pro meu pai foi assim, olha, a gente tem uma coisa em comum. Meu Deus. Foi. Gostamos de mulheres. Aí ele falou assim, ah, legal, não sei o que, ok. Foda-se. Mas foi uma questão muito fácil pra mim, eu não tive muito problema em casa. Eu, por muito tempo, sofria com ansiedade porque eu achei que ia ser uma parada boom. Nossa, vai dar uma merda pra mim, vou me expulsar de casa, não sei o que. Tudo coisa da minha cabeça, meus pais nunca tiveram problema algum com isso. Eu tinha uma visão muito errada por causa da minha família no geral. Minha família também, acho que minha família não sabe, assim. Até porque eu nunca namorei uma mulher a ponto de levar pra família. Mas assim, eu acho que ninguém estaria surpreso ao me olhar e ver, nossa, ok, faz sentido. Sim. Faz sentido. Cara, o meu problema em relação a isso não foi nem os meus pais. Tipo, porque quando eu falei pro meu pai, ele tá tipo, tá, foda-se. Bom. E a minha mãe simplesmente não acreditou. E ela não acredita até hoje. Ela simplesmente não acreditou e muito provavelmente não acredita até hoje que eu gosto de homens e mulheres. Mas o problema foi comigo. Porque desde pequena eu sempre tive um sonho de, tipo, um dos meus maiores sonhos da vida foi, tipo assim, me apaixonar e casar e ter uma família e tudo. Bem heteronormativo. Bem tipo família margarina mesmo, assim, sabe? Mas a questão do me apaixonar e ter uma vida com uma pessoa, isso sempre foi, tipo assim, um sonho desde pequena. O meu problema era mais esse, porque, tipo assim, eu passei minha vida toda meio que tendo esse sonho e, tipo, idealizando isso, e nessa imagem era sempre um homem. E quando eu comecei a questionar a questão de eu gostar de mulheres, tipo assim, sempre esteve ali, sabe? Tipo assim, desde mais nova eu pesquisava coisas no YouTube pra ver em relação a mulheres. Mas, tipo assim, eu era uma parada que eu nunca aceitava. E aí no meu ensino médio, eu lembro que teve até uma menina do meu colégio que eu tinha muito crush. Só não sabia. Não, eu sabia, mas eu não queria aceitar. Bom, ela tava doida pra ficar comigo, eu fiquei com ela, mas... Ensino médio? No ensino médio. Okay. Mas, tipo assim, no momento que eu fiquei com ela, me deu um pânico, assim, e ela queria continuar ficando comigo, mas eu falei, tipo, não, sou hétero, porra. Que isso, não gosto de mulher. Só que depois de um tempo, assim, eu não lembro exatamente o momento, mas depois de um tempo eu só falei, tipo, cara, eu vou ter que aceitar de que eu gosto, sim, de mulheres. Tipo, porque tinham situações em que eu só não conseguia negar, sabe? Só era muito óbvio. Tipo, cara, eu claramente me sinto atraída por essa mulher. Tipo assim. Claramente. Sabe? Eu ainda tenho... Claramente. Tipo, eu ainda tenho muito medo, tanto que eu nunca namorei uma mulher. Eu ainda tenho muito medo de explorar esse meu lado. Tipo assim, pelo menos eu saio do armário e consigo falar pras pessoas, não é algo que eu tenho vergonha, mas é algo que eu tenho medo de explorar, porque eu tenho pavor de mulher. Eu tenho muito medo de mulher. Meu Deus. Tipo assim, é porque, sei lá, mulheres são seres tão graciosos e sabe? E aí eu fico tipo, cara, eu nunca vou ser boa o suficiente pra uma mulher. Nossa.
Pra um homem, foda-se. Agora, pra uma mulher, nunca. Mas tipo, eu tenho pavor de mulher, então isso é algo que até hoje eu ainda não achei muita força pra explorar. Eu já fiquei com mulheres, mas questão de explorar a fundo pra, tipo, ter um relacionamento e ter, tipo, relações sexuais e tal, é isso algo que pra mim ainda eu tenho muito medo. Eu creio que eu tive oportunidades, eu só não fui justamente por pensar que seria demais no momento. Hoje eu entendo que em situações passadas eu teria a oportunidade de fazer algo além com uma mulher. Nunca tive medo de ficar com mulher também, nunca tive medo de flertar. Tenho pavor de eu mulher. adoro flertar. Esse é um sério problema meu. Cara, eu não tenho Eu menor... adoro flertar. Eu não Adoro. tenho menor... Tipo assim, eu não tenho problema nenhum. Tipo assim, eu não sei flertar num geral, tá? Eu sou péssima flertando. Ok. Graças a Deus eu sou bonita e gostosa, porque eu não sei flertar. Tá. Eu acho que o meu jeito estranhozinho, assim, meio autista, meio maluca, eu acho que esse é o meu charme. Além de ser uma grande gostosa. Mas, tipo assim, questão de... Com homem, eu não tenho dificuldade de conversar e flertar e falar e desenvolver algo. Isso, pra mim, tipo assim, nunca foi um problema. Mesmo na época que eu era insegura, hoje em dia eu tenho um pouco mais de segurança, mas mesmo na época que eu era insegura, tipo assim, eu nunca tive problema de, tipo, desenvolver relacionamento com homem. Agora, com mulher, só de pensar, me dá calafrios, assim. Eu tenho pavor de mulher, gente. Tem uma parte, pelo menos da comunidade bissexual, que seja homem, seja mulher, se é bi, tem medo de mulher. Eu sou do outro lado. Eu não acho que eu tenha medo. Nossa, eu tenho muito. Eu acho que eu sou... Sempre achei que eu fui mais predisposta a mulheres do que a homens. Eu sou ao contrário, tipo assim... Porque homem é mais fácil. Homem é muito fácil de É mais agradar. fácil, Você sendo mulher, homem é muito fácil de agradar, com todo respeito. É muito fácil agradar um homem quando Mas você é uma mulher. Principalmente quando você é uma mulher bonita. Sim, Então, tipo assim, é fácil. sabe? Eu me sinto mais, como eu tava falando, eu me sinto mais atraída por homens do que por mulheres, mas eu ainda assim sinto atração por mulheres. Tipo assim, eu me sinto muito... Eu não sei se é porque eu tenho medo, tá? O medo pode influenciar um pouco, mas eu geralmente me sinto mais atraída por homem, infelizmente. Porque homem é muito difícil. Não acho homem difícil. Acho homem bem simples. Não, homem, não é que homem é difícil, homem é insuportável. Depende. É porque, assim, É porque eu tenho péssimas... você tem um dedo podre. Tipo assim, eu não tenho nem mais mão, é um cotoco podre. Porque eu tenho umas experiências horrorosas com o homem, né? Eu também não tive tantas experiências, assim, pra poder falar, nossa, foi terrível. Uhum. Tudo que eu já fiz foi bem legal, assim. Uhum. E não é que minha régua é baixa, minha régua é até bem alta. Mas, sim, nunca tive problema nem com mulher, nem com homem. Na verdade, com mulher eu tive sim, porque acho que todo mundo passa pela... É foda. Toda mulher que gosta de mulher vai passar por um momento, por uma paixão que mora muito longe de você. Eu ainda não passei por isso, É um graças a Deus. fenômeno. De graças a Deus. Espero não passar. Mas é um fenômeno. Não, eu já me apaixonei por pessoas que moram muito longe de mim, mas homens. Ah, acho que não me aconteceria, não. Cara, mas uma pergunta que não tem muito a ver com essa questão da sexualidade, tipo, LGBT, mais questão do ato em si. Você acha que quando você era mais nova, assim, no final da sua adolescência, você tinha alguma idealização, assim, de uma vida sexual que você viu que, quando você cresceu, quando você realmente começou a ter uma vida sexual, você viu que não era aquilo? Eu acho que a única idealização que eu fiz foi sobre o meu corpo. Eu nunca pensei como sexo seria algo ruim. Eu nunca idealizei nada, nunca fantasiei nada. Uhum. Não tinha muito recurso pra fazer isso. Uhum. No final da minha adolescência eu não tinha... Assim, não vou dizer que eu era, nossa, pura, estava estudando num convento. Não vou falar isso. Mas eu não pensava muito sobre isso. Só, tipo assim, não tinha muitos amigos que gostavam de conversar sobre isso. Só, tipo assim, lá pro ensino médio que a gente começou a falar abertamente sobre isso. E eu que incentivei. Tipo assim, eu acho que existe um egoísmo da parte do homem e, tipo assim, falta de esforço, sabe? Porque tem cara que só vai, acabou, não tem preliminar, não tem nada, e o cara não tá nem aí pra saber se você tá gostando ou não, o que importa é ele. Tipo, a maioria das minhas experiências foram assim, não todas, mas a maioria.
foi assim. É, porque, porra, eu acho que, desculpa, tem muito mais poder você fazer uma preliminar foda e entregar. Tipo assim, não tô falando de entregar o melhor sexo da vida da pessoa. Falando de entregar o que prometeu, tá ligado? Enfim, muita conversa sobre o que os dois gostam, eu acho que isso é Isso muito ajuda necessário. muito, como a gente falou no início. E, cara, se tu faz uma preliminar, se você cria expectativa, cria tensão, dá um gás legal. Mas eu acho que também é uma questão dessa má performance. Pode vir muito de pressão também do homem e de nervosismo. Muitas vezes pode ser de nervosismo, de pressão de fazer bem, de fazer direito. A questão de broxar também. Tem muito cara que broxa e que fica completamente desesperado, fica completamente na merda, sendo que broxar é completamente normal. Eu fico com muita pena quando, tipo, acontece comigo, tipo, eu tô com uma pessoa, a pessoa broxa, e aí a pessoa fica completamente, tipo, ai, desculpa, Isolada. tipo, sendo que, cara, é algo natural, sabe? É algo completamente normal, que acontece com todo mundo. Tipo, isso é muito clichê, tipo, acontece com todo mundo, mas literalmente acontece com todo mundo, sabe? Acontece, às vezes, muito por nervosismo, cansaço, às vezes o corpo só não tá legal, entendeu? Tem essa parada também da libido feminina. A libido feminina, ela é muito mais volátil, eu acho. Pelo menos em mim. Cara, se acontece algum estressezinho, se a minha cabeça não tá ali no momento, pô, não tem rola. como. Não tem como. Não tem Eu como. sou uma pessoa que eu tenho dificuldade pra me concentrar. E eu tomo medicações psiquiátricas que afetam muito a minha libido. E, tipo assim, isso acontece tanto no homem quanto na mulher também, de tomar remédio, principalmente antidepressivo, que afeta muito a libido da pessoa. Então, tipo, é muito difícil mesmo. É muito difícil. Mas, cara, eu acho que, assim, sintonia é muito importante. Porque às vezes a gente tá tentando forçar uma parada que não é pra rolar. ser e não vai rolar, exato. Por isso que eu gosto da preliminar. Eu Sim. sou muito a favor de uma preliminar, assim, legal. Sim. Que dure um tempinho, que vai falando, tipo, meu Deus, eu quero te agarrar. Nossa! Sim, Entendeu? Isso faz muita diferença, mas tem muito cara que não se preocupa disso. O cara já quer já ir metendo já e tal. E, tipo, Isso assim, é triste. Isso é muito triste. Isso é triste. Mas, cara, uma coisa que a gente precisa falar sobre é a importância dos métodos contraceptivos. A gente tava falando isso é importante pra caralho. a gente tava falando da educação sexual. Sim. Da camisinha, mas não só a camisinha, assim como outros, porque a camisinha, ela não te protege só de bebê, ela te protege também de doenças. Sim, isso é importante. Então, isso é muito importante em relações sexuais, independente de ser mulher com mulher, homem com homem, mulher homem, whatever, quem for que seja. É muito... Como é que você falou? O quê? É muito importante não só pra homem com mulher com mulher e qualquer outra variação que existe dentro disso, dentro do guarda-chuva. É muito importante se proteger, porque as pessoas acham que camisinha é só pra prevenir gravidez, e não é assim. Não é assim. Existem muitas doenças muito complicadas por aí, então, tipo assim, é muito importante tomar Ter ciência esse cuidado. disso. Tomar esse cuidado. Independente da sua sexualidade, E, independente gente, de com quem você esteja se relacionando. Não é uma parada de tipo, nossa, eu não tenho dinheiro pra camisinha. SUS. Exato. SUS. O Você SUS não dá tem camisinha desculpa. de graça. Você Exato. não tem desculpa. Ai, não vai ser legal. Você quer uma doença? Você quer um bebê? O que você quer? Exato. Você quer o quê? Aí você põe na sua balança, entendeu? Sim. E além da camisinha também tem vários outros, em questão de gravidez, né? Tem vários métodos. Eu, por exemplo, uso o DIU há alguns anos e eu gosto muito. Porque é uma parada que eu não tenho que ficar me lembrando de tomar remédio. Quando eu tomei, eu não tive uma boa experiência com anticoncepcional, porque me inchou muito. Tipo, eu engordei muito quando eu tomei anticoncepcional e isso mexeu muito com a minha autoestima. Qual que tu tomou? Eu tomei... Cara, eu tomei o Yumi. Sério? Eu tomo Yumi. Sério? Ah, mas varia muito Não, sim. Varia muito de corpo pra corpo. Tem muita gente que prefere a pílula do que o DIU ou o adesivo, ou enfim. Eu queria fazer um Implanon. Falam que engorda muito. Sério? Sim. Tipo... Enfim,
Veja qual é o... Vá no médico e veja qual é o melhor pra você, qual você se adapta mais, mas isso é algo que, quando a gente for falar de sexualidade, é muito importante falar da proteção, independente do gênero, porque pode prevenir muitas tragédias. Mas... Tragédia um filho. Cara, uma pergunta que eu falei um pouco que eu engordei e que mexeu com a minha autoestima. Você acha que, tipo, a sua autoestima te afeta na hora de fazer sexo? Ou, tipo, é algo que afeta, não na hora, mas afeta a sua vontade? Tipo, se isso já te impediu de alguma vez ficar com alguém? Não, acho que não, porque quando eu fui começar, de fato, a fazer o ato, eu já tava bem confiante no meu corpo e, tipo assim, o que eu quisesse mudar, eu sei que dependia totalmente de mim, então eu só falava, não, ok. Sim. Eu não gosto de tal coisa. Academia, alimentação é o básico. Uma hora muda. Uhum. Eu sempre fui muito confortável no meu corpo. Nunca me impediu de ficar com alguém. Nunca me senti insegura por isso, principalmente com a outra pessoa, o que a pessoa achava. Uhum. Tipo, eu, principalmente na adolescência, tipo, eu perdi uns 20 quilos da adolescência pro início da vida adulta, assim. E na adolescência eu tinha muitos problemas de autoestima, principalmente relacionado ao meu corpo, mas isso também nunca me impediu de fazer. Tipo assim, na hora eu só... Na hora eu nem pensava nisso. Só fechava o olho e falava, tipo, cara, só vai, porque eu não vou deixar de viver por causa disso, sabe? Hoje em dia minha autoestima tá bem melhor e eu sinto que isso até... É um pouco narcisista falar isso, mas eu sinto que, tipo... O fato de eu estar me sentindo bem comigo mesma me dá ainda mais vontade de fazer. Eu acho isso sabe? narcisista. E de ver a pessoa... Cara, o que mais me excita é ver a pessoa como... Te querendo. Exatamente isso. Então, tipo, eu acho que eu nunca deixei também a minha autoestima, tipo, me atrapalhar, sabe? Eu acho que o que me atrapalha é o estresse além do sexo. Se eu tô muito estressada, se eu tô muito ansiosa com qualquer outra coisa, pô, minha cabeça não vai estar lá. Sim, exato. Mas nunca, tipo assim, é uma parada que me atrapalha na teoria, porque na prática eu esqueço. Sim. Eu tô focada em outra coisa. Sim. Realmente me acalma. Você tava falando de quando você perdeu a sua virgindade. Você acha que eu particularmente achei cedo e você concorda que foi um pouco cedo. Você acha que teve pressão externa por causa disso? Pra você fazer isso? Ou você fez porque você quis? Cara, tipo assim, como eu falei, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa em relação a sexo e, tipo, eu acho que foi cedo, não foi com a pessoa errada. Eu perdi minha virgindade com uma pessoa que foi, assim, na época eu fiquei um pouco assim, porque foi muito cedo e tal, mas é uma pessoa que infelizmente não está mais entre nós, mas foi uma pessoa muito, muito importante pra mim. Então eu não me arrependo nem um pouco, mas por causa da pessoa mesmo, porque eu acho que foi cedo. Cara, na época, entre as minhas amigas, eu não fui nenhuma das primeiras, nenhuma das últimas. Eu fui meio que na meiuca, ali, sabe? Eu acho que foi um pouco por pressão de ver que as pessoas estavam começando a fazer. Ninguém chegava pra mim e falava, tipo, faz. Ou tipo, nossa, amiga, você tem que fazer, não sei o quê. Nossa, ninguém isso nunca, é bizarro, né? ninguém nunca chegou pra mim e falou isso, tipo. Faça. Mas eu via, exato. Mas eu via, tipo, as pessoas à minha volta começando a fazer e começou a me dar mais... Eu sempre tive curiosidade e começou a me dar mais curiosidade e mais vontade de fazer. Então, eu acabei fazendo. Na época eu não era madura o suficiente pra fazer, eu não tava com a cabeça no lugar pra fazer, mas assim, eu acho que teve uma influência externa, sim, mas também foi muito do porque eu queria, sabe? Acho que não foi uma influência de tipo, as pessoas estavam falando pra eu fazer, mas sim eu vi que as pessoas estavam fazendo e eu quis fazer também. Mas existe muito isso, dessa pressão social, principalmente quando você tá, assim, no final da adolescência, né? Que todo mundo ali começa da escola, a fazer. De você ver seus amigos fazendo e a galera falando sobre, eu acho que existe, principalmente pro homem. Acho que pra mulher não é tanto. A pressão pra mulher não é tanto. Inclusive, se você perde a virgindade muito cedo, vão te julgar. Sacou? Sim, mas com homem é diferente. Eu vejo que entre os meninos, né?
existe muito essa ideia de, tipo assim, se você não come ninguém, você é um cabaço. Se você não come ninguém, você é um loser. Incel. Exato. Então, tipo Porra. assim, Isso molda muito também, inclusive, essa Sim. parada de incel. Sim, existe Molda. muito a pressão, principalmente no menino, pra perder a virgindade logo, né? E eu acho isso muito errado, cara. Eu acho que você tem que, tipo assim, a sua primeira vez não vai ser que nem num conto de fadas. Não vai ser, não necessariamente vai ser com aquela pessoa que você ama, que você vai ficar pro resto da sua vida. Às vezes vai ser com simplesmente acaso, que nem foi no meu caso, foi um total acaso, não foi algo planejado, foi algo que simplesmente aconteceu. Depois você vai contar. Eu vou contar. Tá. E, tipo assim, mas você tem que ter em mente que, tipo assim, tem que ser no momento que você tá pronto, sabe? Não vai na onda dos amigos, não vai na onda, porque todos os meus amigos fazem, eu tenho que fazer também, ou porque os meus amigos falaram que... Que é muito legal, que é muito divertido, que você... E que eu só vou ser homem de verdade quando eu comer alguém. Tipo, porra. não é verdade. Você tem que fazer isso quando você estiver pronto. Pronto, isso. Porque, tipo assim, na época, por mais que eu tivesse com curiosidade, eu não tava pronta. E na época, eu me arrependi um pouco. Eu só fui começar a ter um pouco mais de carinho por essa lembrança justamente depois que essa pessoa que eu perdi minha virgindade faleceu. E eu falei, cara, é uma memória que eu tenho com essa pessoa e era pra acontecer, porque foi muito pouco tempo depois. Sério? Foi tipo, sei lá, 2 anos depois que aconteceu. E, tipo, eu comecei mas eu tenho essa noção de que não era o momento certo. Acho que nem pra mim, nem pra ele, na verdade, sabe? A sorte é que a gente era muito amigo, entendeu? E a gente se dava super bem. Mas não tinha um relacionamento por trás. Não tinha nenhum amor platônico ali, não. Né? Não. Okay. Eram 2 amigos. 2 amigos aproveitando a vida. Exato. Okay. Então, assim, segue seu instinto, sabe? Tipo, não vai na onda dos outros. Eu acho que se você fizer quando você não tá pronta, não vai ser legal. Eu acho que tudo você ir na onda dos outros é meio perigoso. Muito. Tudo. Sim. Eu não fui na onda de ninguém. Eu senti que era a hora certa. Eu senti vontade, eu senti que tinha alguma coisa ali que eu queria que fosse pra frente comigo mesma. Pra vocês terem uma noção, tipo assim, eu só fui sentir desejo sexual mesmo lá pros meus 16, 17 anos. Eu não, tipo, eu perdi com 15. Uhum. Você vê que foi muito por uma parada de curiosidade, uhum. sabe? Eu só fui sentir realmente esse desejo. Carnal. Com 16, 17 anos. Depois que eu perdi minha virgindade e eu contei pros meus pais, em casa, tipo assim, como eu falei, eu sempre me senti mais confortável de falar sobre como o meu pai. Uhum. Mas mesmo assim, tem aquela vergonha, sabe? De conversar sobre. Mas eu acho muito importante a gente ter esse apoio em casa dos pais conversarem, ou dos pais, ou enfim. Mas é muito importante ter esse apoio em casa, porque essas conversas fazem muita diferença. Em casa eu sempre fui muito amiga da minha mãe. Eu acho que isso foi muito importante pra minha formação, na verdade. Eu sempre conversei muito com a minha mãe. Eu considero hoje minha mãe uma melhor amiga que eu posso contar sempre. Uhum. E, poxa, não vou dizer que eu cheguei, que eu perdi a virgindade, cheguei em casa e falei, mãe, transei! Não. Eu só cheguei pra minha mãe e falei, mãe, perdi a virgindade. Ela entrou um pouco em desespero, mas hoje em dia eu entendo porque eu tinha 15 anos. Ok. Na época eu fiquei tipo, minha mãe não me apoia, não sei o quê. Mas hoje em dia eu vejo que é porque eu tinha 15 anos. Um cenário um pouco... Eu acho uma idade realmente muito, muito cedo. Tipo assim, cara, é porque tem aquela questão, né? Tipo assim, você pode até se sentir pronto com 15 anos, mas tipo, mesmo assim eu acho que é cedo. Mas assim, pra finalizar, eu acho que é muito importante falar da falta de representatividade que tem na mídia em relação a sexo. Eu acho que em relação à comunidade LGBT, tem cada vez mais representatividade nos filmes e séries e tudo. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais falando sobre isso e se abrindo mais em relação a isso e pondo mais para as pessoas verem e mostrar, tipo, cara, isso aqui é realidade, isso aqui existe, isso aqui não é errado, isso aqui é amor. E é isso. É amor também. E é válido, sabe? E eu acho que, poxa, tem uma parada que... Principalmente quem é mais conservador vai falar que... não, eles estão forçando o estilo de vida deles sobre a gente. Nossa, vai ser... Todo mundo tem que ser viado agora.
Gente, não, isso é também. É um amor também. Não deixa de ser amor. Tipo, a gente passou a vida toda vendo gente hétero se beijando na televisão. Isso é forçar algum estilo de vida? Tipo assim, sabe? Esse aumento de representatividade LGBT nos lugares é muito importante. É essencial para as pessoas verem que existe, que isso é verdade, que é válido e que é bonito. É válido assim como um relacionamento hétero, sabe? Então, tipo assim... não tem essa de, não, mas o que eu vou falar pros meus filhos Vendo eles dois homens se beijando. Cara, seu filho vê tanta merda na internet, Porra! seu filho vê tanta merda na rua, tem gente morrendo, tem gente passando fome. Isso você não tem medo de mostrar pro teu filho, né? Isso você não tem medo que seu filho veja. Sim. Então, tipo assim, eu acho que... Tem coisas mais importantes do que duas pessoas se beijando. Exato. Tem... não, mas homem com homem não faz filho, mulher com mulher não faz filho. O que é que faz? Descobriram que dá pra fazer. Então, mas enfim. Independente, sabe? Tipo assim, o relacionamento... Primeiro que relacionamento não foi feito exclusivamente pra a gente fazer filho. Uhum. Existem casais Por mais héteros... que fosse a norma. Existem casais héteros que também escolhem não ter filhos. Segundo que foda-se. Sabe? Tem tanta gente no mundo, porra. Caralho, o que mais? Exato. O mundo, porra, cacete. O mundo tá explodindo de porra. gente. Como eu falei, tem gente passando fome. Meu Deus. Entendeu? A gente tem problemas muito maiores. Vamos focar nos problemas reais, sabe? Tem gente morrendo, tem gente se explodindo por aí, sabe? Tem gente... É tanta coisa ruim acontecendo no mundo, você tá preocupado... As pessoas estão se beijando. Pra quem fulano Deus, tá dando? Pelo amor de Deus. Se preocupe com o seu buraco. Pronto. Enough. Tudo tem limite. Mas, assim, eu acho que como eu falei, teve um aumento da representatividade LGBT, mas eu acho que ainda falta muito um espaço para falar sobre sexo de uma forma saudável, de uma forma segura, entendeu? De uma forma educativa e de uma forma que seja assim, que não seja tabu, sabe? Porque sexo não é pra ser um tabu. Sexo é pra ser... Obviamente tem hora, tem hora, tem lugar, tem circunstância, lugar. Tá? Sim. Entendeu? Tem que saber separar as coisas. Mas, assim, é muito importante a gente saber falar sobre isso de uma forma normal, sabe? Porque, como eu falei, é algo natural. E é pra impedir também, gente. Tem muita gente que não sabe sobre educação sexual. Cara, educação sexual é algo, como a gente tava falando no início, é tão importante. Tem gente que é dentro de casa, sabe? Tem um filme nacional, acho que é do Caco. O nome do diretor se chama Caco. Não conheço. Não enfim, nacional. Que o nome do filme é Atena. É uma mulher que vai em caça de outros... Abusadores, claro. É uma mulher que vai à caça de outros... De pessoas que ela conhece, assim, na cidade de Gramado. Se passa em Gramado, no sul do Brasil. E tudo isso surge justamente porque ela foi na infância pelo pai. Pelo pai. Caralho. E o cara foi embora pra outro país, continuou a família dele. E ela vai atrás desse cara, ele mata esse cara. Mas enfim, é engraçado. Engraçado não. É importante o tópico, porque o assunto de... vieram de várias formas no filme. Vieram de... teve uma situação breve que foi contada no filme, foi de uma garota que achou que o avô dela tinha a mãe dela e talvez ela fosse filha desse avô. E agora esse avô estava dela. E ela não sabia o que fazer. E enfim, foi uma situação que... Foi um filme que me deixou muito desconfortável, porque é um assunto que tem que ser tocado e que a humanidade me assusta. Muito. Muito. Mas enfim, o que eu achei mais foda do filme foi que toda vez que ela matava um cara, ela pegava um ferro quente, escrito e carimbava o peito do cara. Era bizarro. Forte, tá? Forte. E aí foram alguns assassinatos, assim. Eu achei foda, eu gostei. Tem que ser assim mesmo. Eu acho que esse assunto precisa ter mais voz, precisa ser falado mais e com mais naturalidade. Não é um assunto que tem que ser evitado. Por mais doloroso que seja. Por mais, feio, às vezes, desconfortável que seja, sabe? Às vezes você conversar com uma criança sobre sexo. Eu sei que pode parecer estranho,
É só Mas pra ensinar isso- a pessoa a se proteger também. Isso pode impedir tanta merda de acontecer. Como eu falei, como ela falou, tem gente que é em casa, ou na rua, ou em escolas também. Sim. Em todos os lugares, sabe? E não só por uma questão de proteção, mas uma questão de autoconhecimento também. Sim. Sobre a questão de contraceptivos, tipo, para prevenir gravidez na adolescência, por exemplo. Esse é um assunto que eu acho que mesmo a sociedade, ela tá caminhando em vários aspectos, mas esse ainda é um assunto que eu acho que tá um pouco, a galera segura ainda um pouco, sabe? Principalmente as pessoas mais conservadoras, assim. Uhum. Eu acho que existem formas que você pode trazer esse assunto de um jeito leve, de um jeito que não... Se você for conversar com uma criança, um adolescente, por exemplo, tem formas que você pode trazer esse Um assunto. jeito não explícito Não, de falar não sobre. explícito, é uma forma não agressiva de falar sobre. Eu acho que existem maneiras de debater o assunto, sabe? Como eu falei, tem hora, tem lugar, Sim. mas... Todos sabemos nossos limites, pelo amor de Deus. Eu Sem acho- atentado ao pudor. Eu acho que isso Se faz possível. muita falta. Sim, exato. Se possível. Eu acho que isso faz muita falta. E era isso que a gente queria trazer com esse episódio. A gente queria trazer um espaço, Seguro, Seguro. leve. sim, pra gente falar sobre algo que não deveria ser tão Escondido. tão abafado, tão mal visto, sabe? Por inúmeros motivos, tem assim, a questão da sexualidade da mulher, uma visão extremamente machista. Eu acho que a gente tem que falar sim sobre a sexualidade da mulher, porque mulheres têm desejos, mulheres querem se relacionar, sabe? E tá tudo bem, e é sobre isso. A gente não tem que achar que Se não... submetendo a... O quê? O homem que não sabe transar, porra. Não, mas eu tô falando, a gente não tem que inferiorizar uma mulher por ela ter desejos sexuais, por ela Sim, querer ridicularizar. transar tanto quanto o homem, sabe? Mulheres querem transar tanto quanto os homens, às vezes até mais, talvez. E a gente tá aqui pra falar sobre isso. Então, era isso que a gente queria trazer com esse episódio. Obviamente, esse assunto é um assunto muito extenso, tem muita coisa pra falar, mas... Dá pra ser comentado em alguns próximos episódios, enfim. Sim. Se acontecer da gente receber algumas mensagens que a gente possa discutir sobre, a gente vai abrir um espaço pra poder conversar sobre isso. Quem sabe compartilhar até histórias de outras pessoas que queiram mandar pra gente. Sim. Sobre situações que, assim, poderiam ter sido evitadas, ou situações que poderiam, enfim, ter um fim melhor, né? E uma última coisa que eu queria falar que é muito importante. Se você já sofre, ou conhece alguém que sofre, fale sobre. Não esconda. Você não está sozinho, tá? Você precisa desse apoio. As pessoas precisam saber o que está acontecendo. E não é culpa sua. A culpa é 100% da pessoa que está fazendo... Exatamente. Então, fale sobre, procure ajuda. Ou dá tá? Porque tem mulher que Tem abusa mulher que também. Independente do seu gênero. do gênero. Procure Isso. ajuda. Se você tá entrando na sua vida sexual agora e você tem dúvidas sobre o que quer que seja, procure sua família, amigos ou até professores para tirarem essas dúvidas. Profissionais também. E importante. profissionais, é Profissionais verdade. de saúde, gente, estão aí pra ajudar a gente. E é uma coisa que a gente tem que perder a vergonha de falar. Se você tem alguma dúvida que possa te fazer mais inseguro na hora do sexo, na hora na hora H, que possa te impedir de fazer algo que te dê prazer, procure um médico. Procure pessoas que vão te ajudar. Geralmente, professores são profissionais, mas nem todos. Ocorrem com professores. Também. Acho que eu já te contei sobre isso. Ocorre até com médicos também. Sim, com médicos também tem isso. Então, assim, se proteja, procure ajuda. Sim. Então, caso você esteja sofrendo qualquer tipo de abuso, seja emocional, físico, enfim, tem mais tipos de... Exato, existem vários Mas, tipos de... enfim, são várias as circunstâncias. Caso você esteja sofrendo qualquer tipo de abuso, vão aparecer aqui os números pra você ligar aqui. Vai aparecer os números que você pode ligar, sendo você de qualquer gênero. Enfim.
Ligue pra esses números caso você precise de alguma ajuda. Não esconda. Não sinta vergonha. Não fique calado. A culpa não é sua. Não é sua. E você não está fez sozinho. nada. Você não está sozinho. Então, é isso. Obrigada por assistir mais um episódio aqui com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado do tema. Esse é um tema muito importante. E a gente queria abrir, como sempre, a gente sempre quer abrir o espaço pra gente poder discutir sobre as coisas de uma maneira leve, de uma maneira segura. Exato. E de uma maneira honesta. Coisas que as pessoas não falam tanto por aí. Mas é isso. A gente vê você na semana que vem. Siga, curta, comente, compartilhe. A gente tá em todas as redes sociais. TikTok, Instagram. A gente tá no Spotify também. A gente não está só no YouTube, a gente também tá no Spotify. Então não esqueça de seguir a gente nessas redes sociais e compartilhar com todo mundo. Compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você acha que precisa escutar. Que precisa escutar essa conversa. Porque é importante trazer esse assunto à tona. Sem ser um tabu. Exato. É isso. Que a sua experiência com sexo e sexualidade, de qualquer maneira, seja boa, seja saudável, que sexo seja é segura. prazeroso. Sim. E é isso. Beijo. Beijo.